Nós temos uma vida inteira, né? E tudo que nós somos expostos durante a vida é que nos leva a morrer mais precocemente ou não, ou morrer, ou viver mais e com mais qualidade de vida. Eu nasci em Belém, tá? Sou do norte, Belém do Pará. Eu vim para o Rio quando eu tinha 10 anos de idade. Estudei aqui no ginásio, estudei no Colégio Andrews, né? E depois entrei para a universidade com 17 anos de idade. Fiquei na universidade de 1960 até 1965, né? Portanto, a nossa turma foi a última turma que se graduou como turma da Universidade do Brasil ainda, né? Nós readquirimos esse nome, mas foi na época que mudou de Universidade do Brasil para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E logo em seguida, em 66, eu viajei para os Estados Unidos fazendo pós-graduação. Eu fiquei lá durante uns 7 anos, fiquei a maior parte do tempo, desses 6 anos, 5 anos eu fiquei na Clínica Mayo, que é a Mayo Clinic, né, que é da Universidade de Minnesota, onde eu tirou o título de mestrado naquela ocasião, eles chamam de Master of Science in Medicine, né, e voltei para o Brasil em 74. Naquela ocasião eu instalei, digamos assim, foi o primeiro ecocardiógrafo que nós trouxemos aqui para o Brasil. E nós ensinamos ecocardiografia para todo o Brasil praticamente. Nós demos cursos durante anos sobre isso, né? Logo em seguida nós fizemos concurso para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vim como pesquisador e depois fizemos um concurso público e entrei como professor assistente e fiz a carreira universitária toda. Eu atualmente sou professor emérito, era professor titular e agora sou professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da área de cardiologia. Eu passei na faculdade para clínica médica e depois fiquei como professor titular de cardiologia e trabalho atualmente no Instituto, eu sou diretor do Instituto do Coração Edson Saad, que é um instituto que foi criado para investigação em doenças cardiovasculares e trabalho, obviamente, como professor da pós-graduação e também dou aula para graduação. Dentro da universidade, eu não fiquei só atuando na área de pesquisa, né? E só de ensino, né? Nós assumimos muitos cargos administrativos também, né? Auxiliei o professor Fraga no nosso sonho, que era de estudante, desde estudante na construção do hospital universitário, né? Eu participei do planejamento todo do setor de ambulatório, né? E depois nós auxiliamos a construir dentro da universidade alguns institutos, foi o Instituto de Doença do Tórax, o Instituto do Coração, onde eu sou diretor hoje, né? E auxiliamos também na construção no desenvolvimento do Instituto de Saúde Coletiva, né? E auxiliei também na parte toda de desenvolvimento do Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, quer dizer, na feitura de vários programas para a área de doença cardiovascular, principalmente quando eu fui para o Ministério da Saúde, coordenei o programa de hipertensão arterial, de controle da hipertensão arterial do Ministério da Saúde. Se trabalhava com a lógica em saúde de programas verticais, que é vou fazer um programa para controlar os hipertensos, os diabéticos, os dislipidêmicos, né, quem tem colesterol alto. Nós assumimos esse programa no Ministério da Saúde, né, e a lógica que nós demos digamos assim, de controlar essas doenças foi uma lógica um pouco diferente, que nós começamos a mostrar que essas doenças estavam muito ligadas a fatores socioeconômicos ou determinantes sociais da doença. E que era muito mais importante você ter uma ação geral nas condições de vida das pessoas para controlar doenças cardiovasculares e qualquer outra doença do que simplesmente você fazer programas para controlar a pressão arterial, tá? Ou controlar a glicemia, que é o diabetes, mas com uma lógica de intervenção na população toda, quer dizer, nós juntávamos com o Ministério, com o secretário de Saúde, o secretário de Planejamento, o secretário de Obras, tá? Em outras palavras, toda a secretária de Educação, todas as áreas que pudessem estar envolvidas em melhoria de condições de vida da população. Nós conversávamos com esses secretariados e dizia assim, o que vocês acham que precisa para desenvolvimento de condições de vida e de renda da população? Então, por exemplo, eles disseram assim, vocês têm saneamento básico? Não, não tinham saneamento básico. Por que vocês não têm? Porque nós não temos quem faça o planejamento de rede de saneamento básico. Então, o que nós fizemos? Mobilizamos os professores da área de engenharia, da UFRJ, né? Levaram alunos de pós-graduação lá e de graduação,
e fizeram o projeto de saneamento básico daquela área, não só do projeto, de entregar como que esse projeto pode buscar recursos no governo, seja no Ministério da Cidade ou na Caixa Econômica Federal. E você instrumentalizava a população e as prefeituras, né, a buscar recursos que beneficiassem a população. Eu adoeço porque dependendo das minhas condições de vida e da minha relação com o meio ambiente. Tá? Então isso é que nos leva a ter maior ou menor saúde. Hoje em dia você vê a medicina muito ligada ao interesse financeiro. Não é para dizer que não existia naquela ocasião, existia, sempre existiu. Mas é que você tinha muito mais o paciente como o foco da sua atenção, tá, do que realmente, vou fazer dinheiro, vou ficar rico com a medicina. Pelo menos para mim, não me passava pela cabeça, e nem por grande parte dos meus colegas. A gente queria salvar pessoas, era esse o objetivo nosso, de tratar bem as pessoas. Então essa entrada da tecnologia em medicina criou uma certa distância entre o médico e o paciente, não é? Eu até hoje vejo meus pacientes com mais de 1 hora de duração. Às vezes tem uma consulta aqui que eu passo 3 horas com o paciente. E aplico isto também no hospital universitário. Então, os pacientes têm nosso telefone, podem nos chamar de dia ou de noite, igual como qualquer paciente particular, digamos assim. Para mim, eu não vejo essa diferença. Você trata o paciente particular igualmente ao paciente que não tem dinheiro para pagar. E o setor público devia ser sempre isto, né, de você se devotar ao paciente, né, que é isto que é a medicina, e não simplesmente o uso de tecnologia. Um dos trabalhos que a gente fez lá na década de 80 foi de examinar os índios Yanomamis também nesse sentido. O objetivo principal naquela ocasião era olhar populações que não conheciam sal. Tá? Isso aí fez parte de um estudo internacional chamado InterSalt, em que existiam 4 populações nesses estudos que eram populações que a gente sabia que tinha muito baixo, que não conheciam sal. Eram 2 populações brasileiras, uma que nós estudamos, que eram os Yanomamis, e outra foi a Escola Paulista de Medicina, que estudou os índios do Xingu, e 2 populações africanas. Tá? Isso permitiu mostrar que realmente as populações que tinham baixo teor de sal na dieta não tinham hipertensão arterial. Agora, não é só o sal que é atribuível a isso. O que a gente acha é que é as condições de vida da população. Os índios Yanomamis que nós examinamos aqui no Brasil, que vivem lá no norte de Roraima, quase na fronteira com Venezuela, eles não têm, tudo que a gente examinou, não tem nenhum com hipertensão arterial, nenhum com colesterol alto, nenhum com diabetes, nenhum obeso. Então eles controlam todos os fatores de risco cardiovascular sem nenhum médico, e não é que eu digo que eu tiro o médico da jogada, mas é que a maneira como eles vivem é diferente da gente. Eles comem alto teor de fibra na dieta, eles comem peixe, porque o peixe é uma alimentação farta para eles, que eles em geral vivem às margens de rios, né? Eles comem frutas, tá? Por causa que apanham na floresta, né? E fazem exercício embutido no estilo de vida deles, né? Quer dizer, então essas coisas que a gente precisa aprender, tá? De que isto controla, digamos assim, ou evita que apareçam esses fatores de risco cardiovascular que são altamente prevalentes na população ocidental. Cada vez mais você vê que condições de vida da população é que tem a ver com a saúde, essencialmente é isso. Com coisas que me afetam como um todo, condições de trabalho, condições de moradia, alimentação, exercício físico. Isso é muito mais importante do que as outras coisas. Se você me pergunta que mensagem a gente pode dar, quer dizer, eu acho que conselho a gente não dá, a gente dá exemplos, né? Quer dizer, é que primeiro, o ensino da medicina ele tem que ser um ensino tutorial, né? De modo que o aluno tenha contato com o professor e o professor passe não só a experiência dele, mas como a atitude dele com os pacientes. Para mim, por exemplo, o meu grande inspirador, digamos assim, o grande mentor, tá, o tutor, foi o professor Clementino Fraga Filho, né? Até hoje tenho ele como meu ídolo, né? Então estou com 75 anos de idade, ele para mim ainda é uma grande figura que me inspira, né? O paciente tem que estar em primeiro lugar, é isso que é fundamental. Entenda o paciente não como um ser isolado do mundo, tá? Ou só eu e paciente. Entenda o paciente como sendo um paciente que tem uma família, que tem filhos, que tem esposa,
como é que ele se relaciona com a esposa, como é que ele se relaciona em sociedade, como é que ele se relaciona no trabalho, tá? E isto é que vai te dar toda a informação para você cuidar daquele paciente. Eu tenho que ter um certo grau de altruísmo, porque eu tenho que me dar além do que eu posso às vezes, tá? Medicina é cuidar das pessoas, desde que eu faça bem ao paciente, isso é fundamental.